A comunicação que vos trazemos intitula-se Contributos para uma Arqueologia Audiovisual da Democratização nos 30 anos da web em Portugal. Esta apresentação surge no âmbito de um projeto de investigação em curso desde setembro de 2024 na Unidcom, Centro de Investigação em Design e Comunicação do IAD, Universidade Europeia, e que tem este nome de Web.30 e se propõe analisar os 30 anos de acesso à internet em Portugal, encarando-os como a história de uma outra revolução. O objetivo, nos próximos minutos, é apresentar-vos as linhas mestras deste projeto e, na parte final, lançar algumas pistas de reflexão sobre como esta evolução histórica nos trouxe às dinâmicas audiovisuais do presente. Comecemos pelo ponto de partida. 1994. Este é o ano do primeiro acesso comercial à internet em Portugal. É fundamental contextualizar que, em 94, Portugal era uma democracia jovem. Estávamos a apenas 2 décadas do 25 de abril de 74, numa data que é conhecida mundialmente como a Revolução dos Cravos e em que ocorreu um golpe de Estado militar que se transformou depois numa revolução popular e que pôs fim a quase 50 anos de ditadura em Portugal. Em meados dos anos 90, o país abria-se à Europa e aos mercados ocidentais, tinha aderido à CEE em 86, mas carregava ainda um pesado legado de analfabetismo e iliteracia estrutural. O projeto Web.30 nasce para preencher uma lacuna, que é a falta de um tópico mediático e académico denso sobre a história da web nacional. O objetivo é compreender como é que num país estruturalmente pobre e a recuperar de décadas de censura e atraso, surgiu a internet e esta funcionou não só como tecnologia, mas como um catalisador de crescimento económico, social e cívico. Mas por que chamamos nós a este projeto a história de uma outra revolução? Por um lado, a coincidência simbólica das datas. Em 2024, Portugal celebrou os 50 anos do 25 de abril de 1974. Foi uma comemoração cuidosa, omnipresente, e nesse mesmo ano cumpriram-se 30 anos da primeira ligação comercial à web em Portugal, mas essa data passou praticamente despercebida no espaço público. E dessa forma, para nós chamar-lhe outra revolução é, de certa forma, um ato de reivindicação histórica. Depois, em segundo lugar, a questão da liberdade política versus liberdade de acesso. Portanto, a democratização do 25 de Abril trouxe a liberdade de expressão, o fim da censura política, a abertura das fronteiras físicas, mas a revolução da web, que é uma revolução do alcance, trouxe esta democratização do acesso à informação, a capacidade de difusão da nossa expressão e deu-nos os meios para sermos ouvidos globalmente e para acedermos ao conhecimento universal sem filtros. E, finalmente, esta ideia do ruído versus silêncio, enquanto que a Revolução de Abril foi na praça pública, com os tanques na rua, muito visível, muito imediata, a Revolução da web terá sido invisível, doméstica, silenciosa. Quer dizer, as linhas telefónicas e os módems que nos faziam chegar à internet eram muito ruidosos, mas as transformações nas rotinas, nas mentalidades foram silenciosas. E nós queremos que se fala pouco da internet porque se tornou uma infraestrutura. A web é tão essencial, não é, como a eletricidade, e ninguém celebra a eletricidade, não é? Apesar da vida moderna não existir sem ela. E dessa mesma forma, não é, a web tornou-se de alguma maneira esse ar que respiramos, mas que nós nos esquecemos de celebrar. Resumidamente, estas duas revoluções assumem um fim da periferia do país. Geograficamente, Portugal é e continua a ser periférico na Europa. No Estado Novo, essa periferia também era cultural, mas com a outra revolução
a geografia deixou de ditar o destino, a web permitiu a Portugal a integração numa economia global, numa cultura cosmopolita, que foi algo que, ou seja, seria algo que a abertura política por si só não conseguiria garantir totalmente. Foi a web que permitiu às startups portuguesas, aos cientistas, aos artistas operarem numa escala global sem saírem do território. O projeto tem como objetivo geral estudar a história da web em Portugal desde 94, as suas perspectivas futuras, as suas consequências a nível social, cultural, político, artístico, económico, a partir do momento da democratização do acesso. E, do ponto de vista de objetivos específicos, identificar os processos de implementação, projeção e adesão comercial à web na década de 90 e no início dos anos 2000, descrever a emergência da cibercultura em Portugal e como é que esta se constituiu enquanto subcultura global, pontuar a cronologia das mediações e a implementação do meio, levantando não apenas as interações legais, mas também o enquadramento dado pelos média, por exemplo, analisar a evolução das interfaces das páginas web, dar a conhecer a gênese e evolução da produção e consumo de alguns formatos nativos digitais que vieram reorganizar a ecologia dos média. Estou a falar da blogosfera, da videosfera, dos podcasts e mapear, não é, todas estas tendências de práticas digitais participativas contemporâneas no contexto português. Portanto, resumindo, o objetivo passa por produzir novos conhecimentos sobre um tema que não emergiu como tópico mediático, mas que tem uma relevância séria na cultura contemporânea. A história dos novos média, da web, das suas formas materiais, redes e estratégias é crucial. O que é que o projeto procura, ou qual é que é a abordagem do projeto? Por um lado, estuda a história tecnológica e científica, as infraestruturas, a rede de ciência, tecnologia e sociedade, a legislação, etc. E por outro, e talvez mais importante para esta nossa arqueologia, foca-se na história vernacular e cultural. Portanto, interessa-nos mapear a cibercultura, não só os cabos, os computadores, mas as pessoas e o que as pessoas fizeram com eles. Queremos resgatar a memória dos formatos nativos digitais, queremos perceber como era a blogosfera, a videosfera inicial, como se formou um subgrupo social e cultural num contexto de desigualdade e como é que esta genealogia se escreveu em termos de género, de classe, de etnia, etc. Este olhar vernacular é urgente para que a nossa memória coletiva recente não se perca, porque o arquivo digital do início dos anos 2000 está a desaparecer ou a tornar-se ilegível. E do ponto de vista metodológico, interessa aqui que, para darmos conta desta complexidade, temos que o fazer necessariamente de forma interdisciplinar e a nossa metodologia assenta em 3 pilares: na investigação qualitativa, com a etnografia, as entrevistas a figuras históricas, a pesquisa em arquivos, mas também com métodos visuais, e deste projeto decorre a produção de uma websérie documental e também de métodos digitais, com a criação de uma plataforma web interativa com uma cronologia evolutiva destes 30 anos. É, portanto, um projeto de investigação através do design e de produção audiovisual, onde o próprio output, ou outputs, a plataforma e a série, servem como ferramenta de preservação e visualização desta história. Mas, finalmente, para terminar, vale a pena sinalizar que fazer arqueologia não é apenas olhar para trás, é entender como é que os imaginários sociotécnicos do passado moldaram o nosso presente. Se nos anos 90 e 2000 a luta era pelo acesso e pela alfabetização digital, hoje, passados 30 anos, enfrentamos novos paradigmas de mediação audiovisual. Como vimos, Portugal em 94 era uma jovem democracia. O país tinha um longo rastro de analfabetismo e quando se abriu a uma nova esfera digital, os potenciais cibernautas eram poucos, estavam instalados maioritariamente em universidades e o tema nem sequer era muito comum.
Assim, este projeto é ao mesmo tempo um projeto de arqueologia dos média, mas também uma história dos estudos tecnológicos, das infraestruturas, da cultura, do comércio eletrónico, da política, da legislação. A nossa viagem começa no final do século XX, numa altura em que as ligações eram modestas, confinadas a instituições académicas, em que foram feitos inúmeros esforços, em que se lançaram as bases para uma conectividade mais alargada, e depois com o boom das dot-com no final da década de 90. Mas como é que foi este ciberespaço ocupado na história da internet em Portugal? Não estamos a falar só das infraestruturas e da adoção das tecnologias, mas também da questão do aumento do acesso ao conhecimento, à educação, às perspectivas globais, e como é que tudo isto teve implicações na participação cívica e na dinâmica social. Em Portugal continuam a existir desigualdades, o país continua a ser estruturalmente pobre, tem uma herança cultural onde o fosso, ou os fossos socioeconómicos, culturais, digitais permanecem. E o projeto procura não só fazer um mapeamento, mas fazer o tal arco, começar na arqueologia dos anos 90, onde a web era uma promessa de democratização, e chegar aos dias de hoje, onde essa democratização se cumpriu tecnicamente, mas trouxe consigo novos desafios de formatação cultural e temporalidade. Não é? Já estamos a falar de softwares culturais, de infraestruturas estetizantes, de uma relação com o digital que cria uma alteração profunda na nossa percepção do tempo, numa temporalidade programada, toda uma economia da atenção com impacto no tempo de uso, de criação. Já não estamos no tempo do cinema, no tempo de televisão, estamos no tempo do interface, do template, do curto, do repetitivo, do automatizado. Portanto, historiografar a genealogia é essencial, e é essencial antes que os registros digitais de inúmeras subculturas desapareçam, como já foi referido, e é importante para compreendermos as tais desigualdades que persistem e como é que os dispositivos deixaram de ser apenas canais de mediação para se tornarem operadores das nossas formas de vida. Portanto, o nosso contributo visa garantir que a história desta revolução em Portugal não fica por contar e que a reflexão sobre o seu futuro é feita com base num conhecimento sólido do seu passado. Muito obrigada pela vossa atenção.